polêmico, né? Porque quando a gente aborda um assunto que está na moda, né? Um hábito, luta, e a gente fala e tenta quebrar esse paradigma, falando mal desse hábito, claro que gera muita polêmica. Então eu tive diversas pessoas me perguntando sobre a verdade sobre o vídeo, sobre as melhores formas de você substituir esse hábito, e eu vi que estava meio confuso alguns dados que eu dei naquele vídeo. Foi um vídeo que eu fiz em casa, mesmo só para tentar sobre esse assunto, para as pessoas terem um pouquinho de visão crítica. Então eu queria nesse vídeo falar sobre 5 motivos pelos quais eu acredito que a gente deva ingerir proteínas vegetais. Então é assim, quebrar paradigmas, né, mudanças de hábitos nunca é fácil, né? E o hábito de ingerir todos os dias aqueles batidos proteicos chamados whey protein é uma coisa que está estabelecida, né, intrínseca na sociedade, e que não é um hábito muito saudável. No vídeo eu falei principalmente por causa de o excesso de açúcares e outras substâncias ruins que tem dentro desses batidos, e não só, por causa também da forma como o ser humano assimila, e hoje existe na nossa sociedade a proteína animal. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre a proteína vegetal, né? Por que a gente deve sempre otimizar, né, e preferir o uso de proteína vegetal ao invés de proteína animal. Eu não sou radical também, eu respeito muito as pessoas que têm os hábitos vegan, né? Os vegetarianos mais radicais. Mas eu por acaso não sou assim, então não posso falar que seja uma condição sine qua non. Eu cada vez mais diminuo a minha ingesta de proteínas animais em detrimento de comer né, o plant-based foods, né, a alimentação a partir de plantas, né, a forma como eu acredito que o ser humano foi mais desenvolvido, né, porque a gente não tem um fogão nas costas e a gente só come proteína animal se a gente aquecer, né, se a gente cozinhar, esquentar, ou então a gente processar elas como a proteína do leite. Mas a proteína vegetal não, a gente come da natureza, né? A gente pega o alface e come ele, só lava. A gente pega o brócolis e come ele. A gente pega as sementes e come elas todas in natura, né? Assim como elas devem ser feitas. E o ser humano, eu acredito que esteja desenvolvido muito mais para isso. Mas eu queria falar sobre os benefícios que a proteína vegetal tem no nosso corpo. E indiretamente falando, por que a gente deve preconizar eles ao invés da proteína animal, como eu falei muito no vídeo do whey protein. Bom, 5 razões. A razão principal, o conceito principal em relação a esse assunto esse é o conceito básico. Todas as proteínas, elas são originadas das plantas, né? Todas as proteínas que existem, elas são feitas a partir das plantas. É a planta que tem a capacidade de assimilar o nitrogênio que tem no solo, o nitrogênio que tem no ar, e transformar numa molécula, né, que é um aminoácido, né, uma molécula que tem um grupo amina, que é esse grupo do nitrogênio, junto com um ácido carbônico, né, que é um esqueleto carbonado, que se juntam e fazem aquela molécula que chama-se aminoácido, que é a molécula como se fosse o tijolo que faz a formação da proteína, né? A proteína é um conjunto de aminoácidos. O nosso corpo ele tem perto de 250 mil proteínas, e essas proteínas todas são feitas a partir só de 20 aminoácidos. E desses aminoácidos, 8 são chamados aminoácidos essenciais, ou seja, que o nosso corpo não tem capacidade de produzir. 11 são aminoácidos que o nosso corpo tem capacidade de produzir, são aminoácidos não essenciais, e um é um aminoácido chamado condicionalmente essencial, ou seja, em algumas condições o nosso corpo não tem capacidade de produzir. Então, mal ou bem, a gente considera 9 aminoácidos essenciais, e a gente precisa todos os dias ter a ingesta desses aminoácidos para o nosso corpo funcionar bem. Então o conceito número 1 entenda, todas as proteínas são feitas a partir das plantas. Quando a gente usa um animal, né, que comeu planta, e depois ele transformou a planta numa proteína, e a gente comeu esse animal, o animal está sendo só um veículo intermediário. A gente não precisa desse intermediário. E esse é um dos grandes principais problemas agora, porque o intermediário está doente. Quando eu falo muito da ingesta de carnes que a gente deve evitar, na minha cabeça é principalmente porque hoje, infelizmente, a carne está doente, né? Para o animal crescer rápido, ele recebe hormônios. Para ele não ficar doente, ele recebe antibióticos. Para ele ser mais rentável para a indústria, ele come ração ruim, né? Ele não come mais o pasto, ele fica comendo rações que são dadas, são ricas em ômega 6 e ricas em outras substâncias que não fazem bem para a gente, e se o animal come, elas passam para você. Ou seja, o intermediário entre a planta e a gente, para comer as proteínas, ele está doente. Então a gente não precisa de comer o animal, a gente pode comer direto a planta. É a mesma coisa quando a gente fala do cálcio, né? A vaca não produz o cálcio, né? A vaca tira o cálcio das plantas que ela come.
Então, se a gente tem uma alimentação diversificada em plantas, a gente também tem a quantidade de cálcio suficiente para a nossa saúde. Inclusive, é um cálcio que é muito melhor assimilado do que o cálcio a partir de leite e outros derivados animais. Então, lembre-se disso, todas as proteínas vêm das plantas. Um conceito número 2 que também é fundamental. Todas as plantas têm todos os aminoácidos essenciais. As plantas não são proteínas inferiores, né? Porque isso daí eu acredito que foi colocado na mídia pela indústria láctea, né? A indústria das carnes, a indústria bovina, para a gente acreditar que a proteína animal tem um alto poder biológico, né? Tem um alto valor biológico, como é dito. Mas na verdade não, se você comer uma alimentação diversificada em legumes, verduras, grãos, sementes, oleaginosas, esses alimentos em conjunto, eles têm todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa para funcionar muito bem, né? Vide que os maiores animais do nosso planeta, eles são herbívoros. As girafas, né? O elefante, o cavalo, a vaca mesmo, eles são animais que só comem plantas e eles têm aquela massa muscular, foram sempre usados, o cavalo, né, para o arado, a vaca, para transportar grandes pesos, né? Na Idade Média transportavam pedras, eles usavam esses bichos, eles não usavam o leão para fazer isso. Os animais herbívoros, eles têm muito mais força e essa força vem deles comerem muitas plantas o tempo todo. Então não acredite que você não vai desenvolver seu músculo se você não comer proteína animal. Isso não é verdade. Você tem que comer uma proteína vegetal, só que você tem que comer de uma forma diversificada, comer bastantes vegetais. E de uma forma que o herbívoro faz, né? Que ele passa o dia inteiro, né, comendo a planta ao longo do dia. Dessa forma ele tem a proteína de uma forma constante e muito equilibrada. Porque se você quiser comer o excesso de proteínas a partir das plantas, você vai comer menos calorias e muito mais nutrientes com esse excesso de proteínas. Se você quiser comer muitas proteínas a partir de derivados animais, você vai ter uma carga calórica muito grande, porque a carne ela tem muito mais calorias, então você acaba exagerando. E aí vai o conceito número 3. O nosso corpo não armazena proteínas, tá bem? Isso é outra coisa que as pessoas não sabem. Esse vídeo eu estou falando muitas coisas que as pessoas provavelmente nunca ouviram falar, mas o ser humano não armazena proteínas. Você vai comer a proteína, você vai utilizar o que você precisa, e se o corpo não tiver mais como utilizar a proteína vira açúcar. Ela vai ser transformada no seu corpo. Aquele processo que eu falei que junta um grupo carbonado com um amino e faz o aminoácido, ele vai ser o contrário. Existe um processo chamado desaminação. O corpo vai lá e quebra essa molécula de aminoácido em carboidrato, né? E vai virar açúcar, entra na formação de açúcar, e o grupo amino tem que ir para o fígado para ser metabolizado. Se ele não for metabolizado, ele vira amônia, que é uma substância tóxica, e ele tem que ser eliminado sob a forma de ureia, pelos rins. Então, inclusive, se você comer excesso de proteína, você sobrecarrega seu fígado e sobrecarrega seu rim. E não só, se comer excesso de proteína, o seu corpo vai transformar em açúcar e você vai acabar engordando, entendeu? Então, entenda isso, é um conceito fundamental que as pessoas não sabem. O ser humano não armazena proteína, ele utiliza a proteína e o resto ele vai eliminá-la. Deu para entender? Por isso que quando você come grande quantidade de proteína animal, que é muito quantidade de proteína, normalmente você ultrapassa a sua necessidade diária, que é mais ou menos 0,5 a 0,8 gramas por quilo por dia. Então você faz um cálculo mais ou menos, é claro que pessoas que estão com problemas de saúde, com traumas, pessoas que estão passando por infecções graves, os fisiculturistas ou até os atletas de alta competição, eles têm um metabolismo e uma necessidade, um balanço nitrogenado muito maior, então eles precisam de mais proteínas. Mas eu estou dizendo para a população geral, que é aquela população que eu vejo que toma whey protein todos os dias e faz pouca atividade física e acaba que ela vai ter um excesso de proteína no corpo e essa proteína vai ser transformada em gordura e vai sobrecarregar o fígado. Então entenda que o ser humano ele não armazena proteínas. Deu para entender? Proteína é fundamental, mas o corpo utiliza no que precisa. Ele precisa para estruturar os tecidos, né? O colágeno é feito de proteína, o colágeno é a base de estrutura dos olhos, do osso, da cartilagem. Ele utiliza a proteína para energia também, a parte dos aminoácidos participa do ciclo de Krebs, né? do mecanismo de obtenção de energia. Os hormônios, tem muitos hormônios proteicos, né? Os hormônios do crescimento, a insulina, os hormônios feitos a partir de aminoácidos. Enzimas, aquelas enzimas que eu falo às vezes muitos nomes feios, né? Que são as enzimas que participam dos processos metabólicos do nosso corpo, elas são feitas a partir de proteínas. As imunoglobulinas, elas são feitas a partir de proteínas. Os neurotransmissores, você vê, por exemplo, a dopamina é formada a partir de um aminoácido chamado fenilalanina.
a serotonina é produzida a partir do triptofano, ou seja, as proteínas têm muitas funções no nosso corpo, mas quando você faz a produção dessas substâncias e sobra a proteína, ela vai virar açúcar e vai dar trabalho para o fígado. Guarde esse conceito. Por isso que a proteína animal ela tem um excesso de proteínas na nossa ingestão diária e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então ele guardou esse conceito. Um quarto motivo pelo qual a gente deve preconizar proteínas vegetais é porque a proteína animal ela é muito rica num aminoácido chamado leucina. E a leucina é um dos aminoácidos que estimulam genes proliferativos no nosso corpo. Não é à toa que o leite materno é uma das maiores fontes de leucina na natureza, né? E por quê? Porque o leite materno é dado para uma criança para ela crescer. Então, para ela proliferar, né? Para ter crescimento celular. Ativa um gene no nosso corpo que chama-se mTOR. O mTOR é um fator de crescimento celular. E se você tiver muita leucina, você tem mais estimulação. Para a criança é ótimo, mas o adulto ele não tem que mais crescer e proliferar. O adulto só tem que reparar. Reparar tecido é diferente de você proliferar tecido. Quando você tem um excesso de proteína animal, você prolifera mais tecidos. Então você aumenta a chance de ter cancros, você aumenta a chance de ter fibroses, né, tecidos fibroquísticos, né, quistos em ovário, quisto na mama. Né, é um excesso de proliferação porque o seu corpo está com uma carga de proteína muito grande. É a mesma coisa que você no inverno chegar em casa e colocar um pouquinho de lenha. Aí vai uma outra pessoa e coloca mais um pouquinho de lenha. E você chega, a sua sala é só lenha. Tem tanta lenha para você queimar no inverno que você não consegue mais nem entrar na sala. É a mesma coisa, quando você enche seu corpo de proteína, ele acaba atrapalhando e acaba fazendo coisas como esse excesso de proliferação. Principalmente se essa proteína for feita a partir de leucina, né? Essas proteínas estiverem como um aminoácido predominante, a leucina, que é um aminoácido que é proliferativo, né? Então, as proteínas vegetais elas são muito mais equilibradas e a gente precisa dos aminoácidos numa forma isomolecular, ou seja, que sejam equilibradas no nosso corpo. E as proteínas vegetais elas têm muito mais essa capacidade. E mais um quinto conceito que é muito importante, que é assim, quando a proteína ela é quebrada, inicialmente ela é quebrada por enzimas chamadas proteases e elas viram peptídeos. E esses peptídeos são quebrados por enzimas chamadas peptidases. À medida que a gente vai envelhecendo, algumas pessoas que têm alguns polimorfismos, e na população geral, se a gente comer muito, a gente não tem capacidade de produzir tantas peptidases como deveriam para quebrar os peptídeos em aminoácidos. É aquilo que eu falei, é proteína, peptídeos e aminoácidos. Tem as proteases, tem as peptidases. Então, nesse percurso intermediário, se os peptídeos não se tornarem aminoácidos, você fica com excesso de alguns peptídeos. E muitos desses peptídeos das proteínas animais, eles são tóxicos para o nosso corpo, principalmente para o nosso cérebro. Então existem alguns peptídeos, como por exemplo um chamado beta-caseomorfina, que é um peptídeo oriundo de proteínas animais, que no nosso cérebro causam inflamações, aumenta as chances de doenças degenerativas, esquizofrenia, depressão, autismo, Alzheimer. Então o excesso desse peptídeo no nosso corpo, ele é prejudicial. Então se você comer proteína demais, isso vai ser prejudicial para a sua saúde. Então, mais uma vez, você não deve comer excesso de proteínas animais. Vou deixar bem claro isso. Otimize no seu corpo a ingesta de proteínas vegetais ao longo do dia. Diversifica os alimentos vegetais. Faça uma alimentação a partir de plantas, principalmente aquelas plantas orgânicas, né, integrais, em que você come a fibra, em que você come ela de uma forma natural, né, saudável, sem químicos, sem agrotóxicos e coma o mínimo possível de proteínas animais. E sempre que comer uma proteína animal, tente usar da fonte mais segura possível, como os ovos orgânicos, né? Aqueles ovos caipiras, ou então uma carne que você saiba que é de boa procedência, que a carne vive no pasto, etc. Evite proteínas que você não sabe a origem, principalmente se elas forem animais. Tá bom? Eu acho que nesse vídeo deu para explicar um pouquinho melhor o motivo pelo qual eu hoje acredito que o whey protein não seja um hábito saudável e que a gente deve otimizar a ingesta de proteínas vegetais. Mas ainda assim, qualquer dúvida, podem escrever que eu respondo com o maior prazer. Beijão, gente. Obrigado por tudo. Não esqueça de subscrever o canal. Até um próximo vídeo. Tchau.